Por aqui, o Sr. Manuel Norberto é o elemento do Executivo da Junta de Freguesia de Alves Vedras. Boa tarde. Boa tarde. Eu não queria, já ainda há pouco disse isto, mas não queria andar sempre com as mesmas palavras. Isto seria quase chapa 5. É a chapa 5, era chapa 5 e não vale a pena isso. Os presidentes das várias juntas que têm passado por aqui têm dado o seu contributo de uma determinada forma, põem-se as questões. Eu agora ia só por esta questão. Qual é o sentimento, como elemento da junta de freguesia de Alves Vedras, qual é o seu sentimento em relação ao desaparecimento desta rádio? Deixar aqui, digamos, talvez é a última, em princípio será a última mensagem radiodifundida que a Junta de Freguesia de Alves Vedras emana, e queria lançar daqui a minha saudação a todos os munícipes da Moita, em especial aos alvesvedrenses. Respondendo diretamente à sua pergunta, começarei por dizer que realmente é com profunda tristeza, quer como autarca, quer como rádio ouvinte, que vejo desaparecer uma rádio local. Nos tempos, nós vivemos tempos realmente que se poderá denominar um bocado eufemisticamente de crise. Dizem que se vive em crise, mas realmente as rádios tinham um papel, e nomeadamente as rádios locais tinham um papel preponderante a nível da radiodifusão de uma realidade. Nós sabemos perfeitamente que vivemos num concelho de onde graça há ainda algum analfabetismo, portanto, de onde a informação escrita não chega, e seria a rádio local que realmente iria junto às autarquias, junto da Rádio Clube da Moita, poder-se a partir daí mostrar uma realidade. As pessoas poderiam saber o que os seus autarcas faziam, poderiam saber o que se passava no seu concelho, na sua freguesia. Portanto, havia informação, era difundida a informação. Desaparece o Rádio Clube da Moita, desaparece um grande quinhão, uma grande possibilidade das autarquias, uma grande possibilidade das pessoas ocuparem beneficamente um pouco do seu ócio e digamos, é-lhes vedado, entre aspas, algo de que eles tinham direito, que era a informação. Pois, exato. Eu já há pouco disse, e não me importa nada repetir, em determinada altura da nossa vida como rádio, fomos uma autêntica associação de beneficência, porque inclusive até queríamos que viesse as informações das próprias autarquias. O que mais tarde vai acontecer é que o custo da informação vai ser um bocado doloroso, tanto a nível das autarquias como a nível das associações, quer culturais e desportivas. Vai haver um determinado sentimento de revolta, porque se calhar esta ou aquela entidade, para lhe dar um pouco da notícia, vão-lhe cobrar algo que eles não têm. Estamos plenamente conscientes da nossa do nosso traçado, aquilo que fizemos. Não estamos arrependidos de maneira nenhuma. Em relação a isso tudo, tinha mais qualquer coisa para dizer, não tinha? Não, eu estava à espera. Em relação a isso tudo, os custos vão ser enormes. O desaparecimento de uma rádio, por mais que pese na cabeça das pessoas, o desaparecimento é algo, neste caso, muito estranho, e é muito estranho por um simples motivo. O que significava o rádio, neste caso o Rádio Clube da Moita, o que significava e o que significa neste momento ainda, que ele ainda não acabou, para a população, e que tem sido omitido sistematicamente. Eu não sei se me estou a fazer compreender. É que, fazendo uma análise, a gente vai ver qual é o preço que os outros vão pagar. Isto não é para a gente se lamentar. Mas em relação, por exemplo, a Alves Vedras, é uma localidade que tem lá os seus pergaminhos, e eu
recordo-me, foi aqui divulgado, por exemplo, quando foi a comemoração dos 480 anos de Foral. Exatamente. Também recordo-me, por exemplo, no caso da Câmara da Moita, quando foi os 300 anos. Eu até tive uma parte em relação a isso, a dizer que a Altos Vedros, afinal, é muito mais antiga, não sei o que mais, mas se não fosse esta rádio, possivelmente ficaria, não sei por onde. Então, deixe-me interromper. Mas eu tenho alguma dificuldade em ouvir. Mas o nosso técnico de serviço vai tirar essa dificuldade. Eu queria pegar, de facto, aí nessa tua deixa. Eu penso que, de alguma forma, o Rádio Clube da Moita, em relação à freguesia de Altos Vedros, pensamos nós, contribuir para que a freguesia ficasse um pouco menos debaixo da ponte, que une abaixo da banheira à Moita. E penso que tivemos a oportunidade de trocar aqui impressões sobre isso. E, de alguma forma, também aqui, ainda em relação à freguesia de Altos Vedros, isto para que as autarquias se apercebam, se é que não se aperceberam, que tivemos, ao longo deste tempo todo, e modéstia à parte, se quiser, mas alguma colaboração, alguma contribuição para que situações menos boas ou menos más fossem aqui não denunciadas, não é esse o termo, mas informada à população, que de outra forma penso que não teria acontecido. Sim, bem, uma coisa, foi dito aqui algumas coisas que realmente eu gostaria, portanto, de comentar. Nós, nomeadamente, falou-se aqui disse aqui no custo da informação. Nós sabemos perfeitamente que não será só os rádios locais, não será só, portanto, e neste caso específico, o Rádio Clube da Moita, que terá essas dificuldades. Nós sabemos também que as autarquias, querendo-se fazer ouvir ou querendo-se fazer ler, lutam com imensas dificuldades. Desculpa interromper, mas eu acho que é pertinente neste momento, e temos que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Sabemos que há dificuldades, e isso não é novidade para ninguém, nomeadamente nas autarquias. Sabemos que é verdade, mas também é verdade, Sr. Norberto, que se nós folhearmos no dia a dia a comunicação escrita, vemos lá grandes anúncios que custam um monte de dinheiro, e eles aparecem inseridos diariamente nos órgãos de comunicação nacional. Anúncios referentes a autarquias. Sim, portanto, a falta de dinheiro, penso que não será só isso. Penso que há outras situações que não são essas. Bem, permita-me... e desculpa a interrupção. Não tem nada, não tem de quê. Permita-me dizer que realmente... Quer dizer, não concordo totalmente com o que o Sr. Manuel Costa está a dizer pelo seguinte, nomeadamente em termos da Junta de Freguesia de Altos Vedros. Eu estou a generalizar. Sim, eu compreendo. Nós sabemos perfeitamente que realmente poderá haver... há gestões e há gestões. Há apostas e há apostas. Este Executivo, nomeadamente, e eu prefiro referir-me ao Executivo da qual faço parte, este Executivo tenta primar, aliás, pela objetividade de coisa e não pela superficialidade. Nós sabemos perfeitamente que realmente às vezes há autarquias que são capazes de hipotecar espaços para anúncios. A gente sabe perfeitamente que é contrapartida da feitura de um boletim, é a feitura de uma informação. Mas realmente às vezes esse pequeno espaço, digamos, nesse pequeno espaço poderia caber às vezes outro tipo de informação, sei lá... Outro tipo de gestão, melhor dizendo. Outro tipo de gestão, quer dizer, pensamos que nem sempre o espaço às vezes é sempre bem gerido. Nós temos até a nível das rádios locais, por exemplo, eu desde que sou autarca, lembro-me perfeitamente que uma das coisas que realmente as pessoas às vezes, quando se começou a falar às pessoas do que era o benefício de haver rádios locais que difundissem, do bom relacionamento que estávamos a ter com o Rádio Clube da Moita, as pessoas uma vez, até eu recordo-me, uma pessoa que disse, a questão da gestão das rádios nem sempre transparece cá para fora. O que transparece muitas das vezes, ou a maior parte das vezes cá para fora, é boa qualidade, e há que dizer, o Rádio Clube da Moita primava pela boa qualidade dos seus programas. Vamos à Rua dos Sonhos, vamos ver como se pinta o céu de azul. Viajamos num balão e no fim do oceano há uma ilha que tem nuvens de algodão.